Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. E nós trazemos as informações de hoje, que são: entrevista de Moro no Roda Viva foi um fiasco. Olha, o Moro, como sempre, se desviando das perguntas, não respondendo outras e dando uma de bom moço. Ele disse não tenho ambição quando perguntaram para ele sobre a questão de ser candidato a presidente da República. É claro, nesse momento ele tem que fugir de tal questionamento sobre ser presidente da República. É claro que ele quer, quem não quer? Aí a jornalista perguntou para ele: você assinaria um documento se comprometendo a não se candidatar? A resposta de Moro foi: não faz o menor sentido, porque muitas pessoas assinaram e depois rasgaram. O que ele quis dizer? Tem sim, claro que tem a possibilidade de eu me candidatar. É claro que eu quero ser presidente da República. Eu não vou assinar porque lá no futuro eu vou rasgar. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi citado também. Porque todo mundo sabe que o Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro de Bolsonaro, já faz um tempo que foi denunciado pela Polícia Federal, é investigado pelo Ministério Público, ou seja, a apropriação indébita de recursos do fundo eleitoral, denunciado por falsidade ideológica, associação criminosa. E um das jornalistas perguntaram para o Moro: você sabe que isto acontece com o ministro? Há algum tempo atrás você disse que tinham que receber a conta, demitir esses que foram denunciados ou que estão envolvidos em corrupção. Aí perguntaram: Moro, ele tem que ser demitido ou não? Aí o Moro então disse o seguinte: isso ilustra que a PF está trabalhando de forma autônoma, ou seja, não respondeu o que lhe perguntaram, o que foi: é para ser demitido o ministro diante de tantas acusações, diante de tanta corrupção, diante de todos os indícios? Marcelo Antônio, para quem não sabe, é o ministro, o pivô do Laranjal do PSL, o Laranjal do Bolsonaro, que arrecadou fundos colocando candidatas laranjas para ficar com dinheiro público. Aí, o que mais? É o seguinte, agora os repórteres, alguns disseram, houve manifestações de todo lugar, tem gente que diz que não foi legal, tem gente que diz que foi legal. É o seguinte, foi pífio, não é? Porque primeiro, o Moro não responde perguntas, então não adianta você ter um monte de perguntas se foge o tempo todinho. Mostrou um submoro, mostrou um Moro covarde, condescendente com práticas criminosas, se faz de cego diante de tantas acusações do filho do presidente, do Onyx Lorenzoni, do Marcelo Álvaro Antônio, do ministro, agora o secretário de comunicação, o Fábio Van Garten. Ou seja, tanta acusação de corrupção, tanta corrupção no governo, que em um ano ele conseguiu ter mais acusações do que os outros políticos juntos. Em 2018, em entrevista ao Roda Viva, Moro se mostrou um outro ministro, quando ele era juiz. Moro se mostrou implacável contra a corrupção, tinha que ser preso, tinha que colocar na cadeia, um comportamento totalmente diferente. Era um juiz implacável contra as falcatruas, ao menos as falcatruas do PT. Agora, se mostra totalmente conivente quando se trata de Bolsonaro, dos atos do governo, de corrupção. Antes era um juiz implacável contra a corrupção, agora se mostra apenas um capacho de um presidente cujo filho é investigado pelo Ministério Público com denúncias fortes de corrupção. Antes de ativo da lei, Moro agora é apenas um passivo, esperando a hora de atacar. O quê? Na política, a hora de atacar na política, porque ele vai ser candidato à presidência, isso se não for preso antes. O Augusto Heleno, puxa-saco, general puxa-saco do Bolsonaro, disse o seguinte: o Roda Viva não quer informar, quer constranger o entrevistado. Uma lástima a equipe de entrevistadores. O quê? Uma lástima? O que adianta fazer tantas perguntas se o Moro não responde nenhuma? Deveriam ter entrado com perguntas contundentes sobre também o secretário Van Garten. Parece que esqueceram de todos os atos de corrupção ali no momento. O Intercept disse que Moro aprovou previamente os jornalistas que lhe fariam perguntas. A TV Cultura
negou isso e a apresentadora Vera Magalhães falou logo no início do programa que a TV Cultura não tinha colocado nenhum jornalista à apreciação de qualquer dos entrevistados. Boulos disse o seguinte sobre o tema: o Moro é o primeiro caso de juiz que comenta de política semanalmente e depois que deixa a magistratura para assumir um cargo político, evita fazer comentários políticos. Ou seja, quando era juiz, falava de política. Agora que é político, não quer falar do comentários políticos, ou seja, foge, não é? Moro foi preparado para ouvir as perguntas e só respondeu o que lhe era conveniente. O Moro faz isso, ele sempre arma um esquema, ele fica fazendo tipo um ensaio antes de qualquer entrevista. E desses ensaios lhe fazem várias perguntas. Todo político faz isso antes de ir para um debate, entendeu? Aí eles se preparam, sabendo das perguntas que vão fazer, e aí ele vai fugindo ali de todas as perguntas. Agora eu lembro quando foi a entrevista da Manuela Dávila, você lembra quando foi a Manuela Dávila entrevistada no Roda Viva? Interromperam a mulher 40 vezes em 80 minutos de entrevista que ela deu, ela foi interrompida 80 vezes. Aliás, desculpa, de 80 minutos que ela deu entrevista, ela foi interrompida 40 vezes, ou seja, em cada 2 minutos ela foi interrompida. Agora o Moro não foi interrompido. O Moro deu a sua entrevista, falou o que quis, não respondeu aquilo que não queria e ficou tudo bem. Ou seja, aí o Glenn Greenwald, que estava fazendo uma entrevista paralela no site 247, disse o seguinte sobre o Moro. Ele falou assim: ele mentiu completamente. Não consigo lembrar de políticos que mintam tão facilmente. Nisso aí, Glenn, eu digo que eu lembro. O Bolsonaro é um político que mente diariamente. Aliás, mente que nem sente. Então vamos lá, eu quero falando dessa entrevista que o Moro deu, essa pífia, audiência baixa, enfim. O Moro, na verdade, segundo o Reinaldo Azevedo, Moro está esperando a hora de dar o bote e ser candidato a presidente da República. Segundo Reinaldo Azevedo, o Moro está esperando a hora de o Flávio Bolsonaro ser condenado e pegar pelo menos uns 12 anos de cadeia para inviabilizar a candidatura de Bolsonaro e ele sair como herói brasileiro. Porque tem muitos bolsominions e morominhos que adoram o Moro, dizendo que é o herói nacional. Olha, e aí, quando perguntaram sobre o Intercept, sobre os vazamentos do Intercept Brasil, Moro disse que era uma bobageirada. Ou seja, essa palavra bobageirada não existe, mas ele inventou na hora, assim como inventou nas 81 páginas que escreveu sobre condenação do Lula, mentira, não provou nada. E também aquele que chama de conge, estava esperando o quê? Olha, aí o Reinaldo Azevedo completa dizendo que o Bolsonaro está dormindo com o inimigo, parafraseando lá o filme, dormindo com o inimigo. É o inimigo que está bonzinho porque é oportunista. Do mesmo jeito, eles se merecem, né? Entre Moro, Bolsonaro, a briga, a disputa interna, eu fico com a disputa interna. Olha, gente, o Paulo Guedes dando a sua coletiva, a sua fala no Fórum Internacional de Economia em Davos, na Suíça, disse o absurdo dos absurdos. Prestem atenção ao que ele falou. Paulo Guedes disse que o grande problema do meio ambiente é a pobreza. Ele culpou a pobreza por desmates, por queimadas na floresta, por poluição. Ele diz o seguinte: eles destroem porque estão com fome. Acusou os pobres de todos os problemas do meio ambiente. Ou seja, Paulo Guedes, então é vocês que são os problemas. O combate à fome que o ex-presidente Lula lançou, vocês deixaram de lado. Todos os programas sociais vocês tiraram. Mais de 1.200.000 pessoas deixadas de lado num programa Bolsa Escola, Bolsa Família. Mas aposentados, milhares de aposentados no Brasil ficaram sem a sua aposentadoria, sem o seu benefício. São milhões procurando, não é, aqui no INSS regularizar, porque vocês tiraram isso.
Quer dizer, vocês fazem a pobreza aumentar no país. Desde o governo Temer que a pobreza aumentou, que a desigualdade aumentou. Então a culpa é de vocês. E colocar a culpa da questão do meio ambiente, da poluição, das queimadas no pobre é muito conveniente. Ou seja, gente, quem paga o pato no final é o pobre, que é acusado de... Eles destroem porque estão com fome. Quem destrói a natureza são grandes empresas, é a poluição das grandes empresas, é o descaso com a sociedade. Quem destrói são vocês, porque o mundo tem muita grana e muita riqueza. A desigualdade social faz isso. Você deveria ter vergonha na sua cara, Paulo Guedes, de falar uma bobagem dessa, acusar os pobres quando você faturou muito com o fundo de pensão da sua empresa. Quando vocês governam para os ricos, é isso que fazem. E a reforma da Previdência só vai lascar mais ainda, ou seja, vamos ter mais números de pobres daqui a alguns anos por conta disso. Olha, gente, nesse fim de semana aqui no Distrito Federal, houve uma confusão entre um entregador de fast food e um morador do condomínio aqui em Taguatinga. Eles travaram até uma luta corporal, houve discussão, o morador é um policial militar, e o policial agrediu o motoboy, sacou sua arma, ou seja, foi uma confusão por causa de uma moto estacionada. Veja o vídeo no momento da... Vai fumar? Vai fumar? Pode fumar. Pode estacionar? Pode estacionar? Não dá. Não dá pra estacionar? Tira essa porra aí. Então não me bate não. Tira a moto daqui. Pede por favor, tira. Que porra de por favor? Eu cheguei Oxi, sou nem um pedindo, cachorro não não, tirou. rapaz. Oxi. Motoboy do iFood, vim só entregar a portaria daqui, ó, desse prédio aqui, ó, me tratando mal. O policial ali chegou me batendo, arrastando um revólver e dizendo que era um bosta, que eu sou um lixo. Sou motoboy, rapaziada, fica esperto aí, ó. Olha, depois dessa confusão, que o motoboy disse que ele ia filmar, aí o policial partiu então para cima dele e depois sacou a arma. Agora imagina o despreparo do policial que mesmo armado entrou em luta corporal, poderia ali ser ferido ou ferir alguém. Agora, gente, depois desse episódio, a polícia militar foi na manhã seguinte na casa desse motoboy e por causa da moto que estava clonada, eles puxaram a ficha do cara e foram na casa dele no Recanto das Emas, não é? Instigaram, mandaram ele sair, ou seja, sem mandado judicial, tiraram ele da casa, levaram ele e a moto e foi preso porque a moto era clonada. E eles descobriram também que o rapaz tinha passagem pela polícia. Aí, vai o seguinte, aí ontem também teve uma passeata por causa dessa questão, a passeata de motoboys a favor do motoboy que foi agredido em frente do condomínio. Dá uma olhada. Agora, gente, não quero sair nem a favor do policial, nem a favor do motoboy. Agora, duas coisas têm que ser ditas. A do policial, a truculência, o fato de ser policial, utilizar arma, apontar arma, entrar em briga corporal, quando poderia ter pedido apenas. As palavras dele foram o seguinte: tira essa moto daqui, não é, porra? Aí ele falou assim, pede por favor, por favor, coisa nenhuma. Aí também o motoboy entrou em discussão, bateu boca, podendo ter tirado a moto também. Ou seja, as pessoas podem evitar brigas grandes se fizerem um mínimo de humildade. Agora, é interessante que a polícia rapidamente investigou o cara porque entrou em discussão, ou seja, discutiu com eles, investiga. Ó, gente, tem muito policial bom nesse país. Agora, o que tem policial utilizando da corporação para perseguir aqueles que discutem com ele, discute comigo, investiga ele, se tiver algo, prende. Aí é sacanagem, aí não é uma investigação. Aí é exatamente usar de corporativismo para prender o cara. Olha, gente, Bolsonaro, quando entrou na presidência, disse que ia abrir a caixa preta do BNDES e aprovar os rombos de Lula e Dilma, não é, dos gastos. Sabe o que aconteceu? Aí eles fizeram fizeram uma auditoria. Bolsonaro contratou uma empresa ligada aos americanos, fizeram uma auditoria, o Bolsonaro pagou 48 milhões numa auditoria, que depois de tudo, fez uma devassa, entrevistou pessoas, pesquisou tudo, investigou tudo no BNDES,
Sabe o que aconteceu? No final de tudo, eles entregaram um parecer de 6 páginas para o Bolsonaro, ou seja, cada página custou 6 milhões. Jogou o dinheiro fora, tentando provar algo contra Lula, contra Dilma, e se deu mal. Ou seja, o dinheiro de você, contribuinte, dizendo que abrir o caixa preta do BNDES não foi provado absolutamente nada. A auditoria comprovou que tudo que foi feito no BNDES, no governo Lula e Dilma, foi de acordo com a lei e que tudo foi feito, né, de forma transparente. Ele não falou dos 50 empréstimos que, de acordo com Alexandre Frota, foram feitos pelo dono da Havan. A devassa foi grande, tentando incriminar os petistas. Bolsonaro quis mostrar o roubo, não é, que na verdade não houve, pagando 48 milhões para tentar sujar a imagem do presidente Lula. Agora eu pediria ao Bolsonaro que manda fazer auditoria na loja do teu filho, na loja de chocolates. Manda fazer auditoria nos 3 gabinetes dos 3 filhos que você tem na política. Manda fazer auditoria no teu gabinete. Manda fazer auditoria na conta do Queiroz. Vamos lá, manda fazer essas auditorias que eu te garanto que aí você vai encontrar a verdadeira caixa preta. Gente, mais informações aqui, o Critica Brasil é ao vivo. Mande sua mensagem, mande o superchat para nós e se inscreva nesse canal, seja membro do canal, participe ativamente do Critica Brasil. Olha, o Ministério Público Federal pediu ao ministro da Educação que suspenda as inscrições no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, até que as falhas ocorridas no Enem sejam corrigidas. As inscrições no SISU começaram hoje e o Weintraub diz que tudo foi resolvido. Isso é uma mentira, porque tem muita gente ainda reclamando. Ele mesmo abriu um prazo apenas de 3 horas no horário comercial e não deu tempo de todo mundo requerer. Aliás, esse é o pior Enem de todos os tempos. Entidades estudantis irão recorrer ao Ministério Público pedindo indenização por danos morais aos candidatos que foram prejudicados pelos erros do Enem. A entidade disse o seguinte: nosso objetivo é uma reparação aos candidatos por conta do prejuízo psicológico que tiveram com essa quebra de expectativa. Olha, gente, a Fundação Internacional de Direitos Humanos anunciou que Lula será homenageado na edição 2020 do Prêmio Nicolás Salmeron, na categoria Liberdade, por causa da função de dignidade, natureza respeitosa e pacificação pela democracia. O presidente Lula, então, será homenageado dessa fundação internacional. E falando do ex-presidente Lula, Lula está usando aparelhos auditivos. Depois de exames, ele está usando há 2 semanas aparelhos auditivos nos 2 ouvidos. Ele disse que está ouvindo muito bem. A gente espera que o presidente Lula volte às redes sociais. Eu afirmei em uma live a minha indignação do silêncio de Lula. Lula tem que gravar vídeos todos os dias. As pessoas precisam ver, precisam ouvi-lo. Afinal de contas, Lula é a maior liderança de oposição deste país. Nós precisamos de você, Lula. E também estamos querendo dar entrevista há muito tempo. Falo quase todos os dias, mando mensagem para os assessores dizendo do nosso interesse de entrevistar o ex-presidente Lula. Esmaga nesse like, participe conosco, seja membro do canal, se inscreve no canal, gente, e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Um grande abraço, beijo, Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta às 20h45 com o show de notícias. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.